Projetos de vigas compostas, aula de número 3 de lajes do steel deck, viga V1. A nossa viga V1, vermelhinha, dando continuidade a ela, nessa parte 2, onde eu irei calcular essa mesma viguinha considerando apenas os pontos de contenção lateral promovidos por essas vigas mais compridas, que eu chamaria de V2, e iremos dimensionar juntos na aula 4. Então, iremos calcular essa mesma viguinha, sem tirar partido, tirar proveito da contenção lateral contínua promovida por essa laje maciça. Momento fletor resistente, no caso do perfil W200 por 19,3, sem contenção lateral contínua. Dimensionamento. Bem, nós tínhamos aqui a nossa viga W200 por 19,3, como mostrado na parte 1 dessa mesma aula, né? Ela está apoiada nas vigas W200 por 26,6, que são maiores, um pouquinho mais. A família de altura é a mesma, mas é um pouquinho mais pesada, então tem um momento resistente, o módulo de resistência, um WX, lógico, naturalmente um pouquinho maior. E nós tínhamos a condição de laje contínua, né, de laje contínua com apoio, contenção contínua sobre as mesas de todas essas vigas, né. E se não houvesse travamento lateral contínuo, como você faz? Como você calcula a viga? Aí você tem que dimensionar a viga de outro modo, como eu irei mostrar nessa aula. Então vamos esquecer a nossa laje e considerar a viga contida apenas nesses apoios. Então, como calcular um perfil W sob essas condições? É uma condição corriqueira. Nesse caso, você deve considerar apenas o comprimento máximo de contenção lateral, que é o LB. O B vem de brace, em inglês quer dizer contenção. Então, a gente considera o LB, seria, como eu falei na aula anterior, o LB seria a distância entre pontos de contenção lateral. Como estão nas vigas que apoiam, servem de apoio para W200 por 0,3, então é a distância entre o eixo de um apoio ao eixo do outro apoio que você tira o valor de LB. Então, seja a viga, se a viga possui apenas seus apoios extremos, como contenção, como é nesse caso, simulado nessa parte 2, o comprimento LB será a distância entre esses apoios. Porém, se a viga possui uma outra viga se apoiando nela, seja em sua alma ou por sobre a sua mesa, comprimida, ou seja, uma viga intermediária passando por cima do seu flange ou chegando na sua alma, então o LB ele será a distância entre esse ponto, essa condição intermediária, até o apoio mais distante. Então, muito cuidado. O LB é a distância entre pontos de condição lateral. E também leva em conta alguma viga, que não tem nesse caso, mas caso chegasse alguma viga na nossa viguinha V1, então, o nosso LB seria reduzido para essa distância entre esse ponto de contenção, caso ele surgisse, na sua alma, até o apoio mais distante. Então, portanto, deve-se considerar o comprimento de contenção lateral LB, né, em caso de haver viga cujo flange comprimido não possua contenção lateral contínua. É obrigatório, pois você tem uma viga, por exemplo, sob o momento fletor, como é o nosso caso, nossa viguinha V1 é uma viguinha biapoiada, bem básica. Momento fletor atuando, você vai ter, no caso, eh, tração, né, no flange superior, no flange inferior você vai ter tração, elementos de tração, e no flange superior você vai ter compressão. Então você vai ter forças comprimindo o flange superior e forças, no caso, estendendo, tracionando o flange inferior. Como a gente não tem laje, considerando essa viga sem laje, essa parte superior, o nosso flange comprimido, ele não tem contenção lateral intermediária, ele não tem a nossa laje, né? Então, a gente não tendo mais a laje, a gente só pode contar com os apoios extremos. Muito importante você fixar esse termo LB, conceito de LB de comprimento ou distância entre pontos de contenção lateral. No dimensionamento, você vai ter que calcular a resistência à flexão do perfil I sem contenção lateral. Nesse caso, seria esse item da norma, para levar em conta esse caso sem uma laje contendo a sua mesa comprimida. E para eixos, no caso I, de um ou dois eixos de simetria, como é o nosso caso, o perfil W tem dois eixos de simetria. Você pode utilizar essas fórmulas para o FLT, flambagem lateral com torção. Então, o nosso subitem seria, o primeiro subitem desse item maior, seria a classificação da viga quanto ao comprimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar a viga como sendo viga curta, no caso, intermediária ou média, ou longa. Então, condição para se ter viga curta. Caso o lambda seja menor ou igual a lambda P, nessa condição, se ela for satisfeita, a nossa viga ela se torna com viga curta.
O lambda é igual a LB sobre Y. O LB é o comprimento de contenção lateral. Não se esqueça, B vem de bracing, do inglês, que é travamento. LB, sempre que você vê LB, é o valor que a gente considera no cálculo. Não é o comprimento total da viga que vai para o cálculo, é o comprimento ou distância entre pontos de contenção lateral. Nunca se esqueça disso. O Y, o raio de giração em torno do eixo Y, de 2,14 centímetros. Então, você obtém um lambda de 80,61. E o lambda P é igual a 1,76. Você lembra que na aula anterior a gente calculou os lambdas sempre com essa parte da equação E raiz quadrada de E sobre Fy. O que muda são esses coeficientes anteriores que antecedem essas equações. Então, lambda P é igual a 1,76 vezes essa parte da equação. Não se esqueça, você tem um perfil W, então você pode tirar partido de uma tensão admissível maior, de 345 megapascal, do que uma tensão admissível se fosse para lá só 36 de 250 megapascal. O modo de elasticidade não muda. Chapa fina, chapa grossa, não muda, é o mesmo. E o lambda P, 42,38. Para perfil simétrico, ainda considerando o perfil I simétrico, beta 1 ele é igual a Fy menos sigma R vezes o módulo de resistência pelo módulo de elasticidade vezes, no caso, o momento torsor, o módulo de momento torsor. Se essa condição for satisfeita, a viga é classificada como longa. Então, para perfil simétrico, quando você vai classificar como longa, você entra na classificação perfil simétrico ou assimétrico. Usa de perfil assimétrico, não tem necessidade. Então, para a condição de se ter viga longa, caso o lambda seja maior do que lambda R, você tem que calcular primeiro o beta 1 e depois a gente vai calcular o lambda. O beta 1 é um coeficientezinho, você vai entender onde ele vai entrar em qual equação daqui a pouco. Então, para a viga longa, primeiro tem que calcular o beta 1, que é igual a tensão admissível menos a tensão residual. Tensão residual eu mostrei lá na aula, no início da aula anterior, da aula 3 anterior, no início dela, que vale a 30% da tensão admissível. O nosso módulo de resistência de centímetros ao cubo, cuidado com as unidades. Nosso momento polar, no caso 4, momento torsor, 4,02 é constante de módulo torsor, 4,02 centímetros a quarta, e o módulo de elasticidade 200 megapascal. Então, o equivalente a beta 1, ele sempre dá um valorzinho reduzido, 0,0498 nesse caso. Aquele beta 1, você vai substituir nessa outra equação, continuando com viga longa. Continuando, o beta 1 vai entrar aqui. Por isso que eu mostrei logo o beta 1 para calcular, para verificar, averiguar se a sua viga é longa, você precisa sim calcular o lambda R, não tem como fugir. Essa é a equação do lambda R agora, viga longa, é bem fraquinha, bem indigesta, mas tem que ser calculada. O beta 1 ele entra no denominador e aqui no numerador. A constante de empenamento, a tensão admissível, cuidado, uma raiz quadrada dentro de outra raiz quadrada. Aqui é momento de inércia em torno do eixo Y, no caso, o módulo, momento torsor, e 1,38. Então, 1,38 vezes o momento de inércia, né, no caso, o torsor, 4,02 centímetros a quarta, o raio de giração em torno do eixo Y, o J, que é o mesmo, pode chamar de IT ou J, tanto faz. Tem momento de inércia, esse aqui é o momento torsor. 0,0498 para o beta 1, valorzinho bem pequenininho, cuidado com as substituições, cuidado com as unidades. A constante de empenamento é centímetros a sexta. O momento de inércia é sempre centímetros a quarta. Muito cuidado com as unidades. Então, sempre tem um lambda R de 134,19, que vai ser utilizado para comparar com o nosso lambda e averiguar se a viga é longa, média ou curta. Condição para se ter viga intermediária, que seria o terceiro caso, a terceira hipótese. Viga curta, viga longa e agora viga intermediária. Se o lambda for maior que lambda P e menor que lambda R. Se essa condição for satisfeita, a viga é classificada como viga intermediária. É muito comum, em maioria dos casos, acho que a viga acaba ficando como intermediária. Então, como o lambda P ele é igual a 42,38, nosso lambda, de cor magenta, fica calculado com 80,61. E o lambda R no slide anterior para viga longa foi de 134,19. Então, a nossa viga ela é tida como intermediária, pois ela está entre o limite de se ter uma viga curta e o limite de se ter viga longa. Então, acima desse valor seria uma viga longa. Entre esses valores é intermediária. Se fosse abaixo desse valor, seria uma viga curta. Então, a viga é classificada como uma viga intermediária.
Momento fletor resistente de cálculo. Momento de flambagem elástico, no caso para perfil I, simétrico. Mais uma vez, cuidado com a norma. Ela sempre cita simétrico ou assimétrico. Fuja do assimétrico, não tem necessidade de calcular assimétrico em seus projetos. Por enquanto, até você ter resistência, conhecimento sólido, sempre considere perfil simétrico. Não há necessidade de se aventurar em águas desconhecidas. Aumento do fluidor de flambagem elástico para perfil simétrico, perfil I. Nosso W é um perfil simétrico I. No momento crítico, ele é tirado por CB vezes π ao quadrado, módulo de elasticidade, momento de inércia em torno do eixo Y. O LB, que você já sabe, agora é o comprimento de contenção lateral, né? Aqui entra, no caso, concha de empenamento, momento torsor, o LB de novo, concha de empenamento e momento de inércia. Note que sem J e sem CW, você não teria como dar continuidade ao cálculo dessas equações. Não teria como calcular uma viga de perfil W, por exemplo, entre dois apoios, sem contenção lateral contínua de uma laje. Então, você precisa dessas propriedades geométricas, propriedades que eu já mostrei na aula anterior, na parte 1 dessa aula, pelas equações da norma canadense e por equações de normas, no caso, nacionais. Então, tira partido das equações que eu já mostrei para você, já coloque no seu Excel desde já, para que você não perca mais tempo e obtenha valores com acurácia. Então, essa fórmula, ela é bem grande, ela não cabe toda na tela do slide aqui do PowerPoint. Eu dividi em duas partes. O CB, eu considero sempre CB igual a 1. Você pode calcular o CB pela norma, como vou mostrar a equação do CB, mas CB igual a 1 está conservador, não tem problema. Pode utilizar CB igual a 1, que está conservador e está seguro. Pi ao quadrado, para fórmula do π, você usa PI entre parênteses vazio, abre parênteses, fecha parênteses no Excel. O E, né, o momento de inércia, em torno do eixo Y, e o LB, cuidado, que é em torno do eixo Y, não em torno do eixo X. E continuando a equação, você vai ter o CW, centímetros a sexta, sobre o momento de inércia em torno do eixo Y, aqui 0,039, 402, centímetros a quarta, cuidado. Mantém tudo em centímetros, é mais fácil do que milímetros. Tudo bem que trabalha em milímetros e metálicas, mas o LB coloca em centímetros. Fica tudo em centímetros, resolve tudo e não tem conflito de unidades. Momento crítico para um perfil simétrico dentro da flambagem elástica seria de 89,7 kN. Então tem que calcular esse momento crítico para a gente dar continuidade. Para a viga curta, o momento resistente ele seria MPL sobre gama 1. Então, a gente calculou o momento crítico, ele vai ser importante. Agora a gente vai mostrar os momentos resistentes para a viga curta, intermediária e longa. Para a viga curta, o momento resistente equivale a MPL sobre gama A1, que seria, no caso, 65,9, que é o nosso MPL, que é o módulo plástico ZX vezes FY, já calculou, dividido pelo gama 1, que é o coeficiente de redução da resistência. MRD 59,91 kN. Para a viga longa, a gente vai ter momento resistente que vale a momento crítico sobre gama 1 e vai ter um teto limite a ser respeitado de MPL sobre gama 1. Momento crítico, calculou nos slides anteriores. Então, ele é importante, por isso, vai entrar na equação de viga longa. Divide por 1,10 e o teto limite para a viga longa, para resguardar é, no caso, a nossa viga, é o MPL, que equivale a momento plástico ZX vezes FY, que já foi calculado, dividido por gama A1 também. O momento resistente para a viga longa equivale a 81,55 kN. Ele tem que ser menor ou igual ao teto do limite, 59,91. Aqui fica um adendo. Como é que o momento resistente para a viga longa pode ser maior do que para a viga curta? A viga já foi classificada como viga intermediária, como vou mostrar, e quando ela é classificada por uns critérios, por exemplo, curto ou intermediário, viga longa acaba dando um valor exacerbado, um valor irreal, um valor surreal. Então, não se preocupe. Ela, na classificação de si ou no Excel, ela já vai ser descartada essa opção. Então, não se preocupe com esse momento resistente. Caso você, sim, aumente o comprimento da viga, do LB, aí sim, o valor do momento resistente para viga longa ela pode vir a ser classificada como uma viga longa, e o momento de resistência para a viga longa vai ser reduzido, vai ter um valor mais real e adaptado para aquela viga cujo comprimento de LB for maior. Mas quando uma viga já é classificada como curta intermediária, um outro valor no Excel
acaba dando discrepante. Isso acontece, mas ele é descartado e você está seguro nas suas formulações, não se preocupe. Então, MRD, eu já respondi, essa é uma pergunta que pode surgir, pois você, como engenheiro, nunca está substituindo, sempre interprete os valores que você está utilizando. E o valor de MRD mostrado aqui, né, para a situação de viga longa, está discrepante, porque a viga já foi classificada como viga intermediária, como vou mostrar, ela vai ser classificada como viga intermediária, por isso que o valor já é discrepante. A gente encontrou muito resistente para viga curta, a gente calcula para viga longa, e agora, por fim, para viga intermediária. Para viga intermediária, a gente utiliza uma outra equaçãozinha, também um pouquinho indigesta, mas ela é simples de aplicação. Ela também tem um teto limite, MPL sobre gama 1, cuidado. Então, o MPL ele se repete, o MR, momento resistente, ele foi calculado lá atrás para FLA, FLM, o CB sobre gama 1, e lambda menos lambda P, e lambda R menos lambda P. Então, o MPL, no caso, equivale a Zx vezes Fy, ele se repete aqui nas equações. O CB eu sempre considero igual a 1. O MPL, no caso, eu vou mostrar o limite, ele não cabe aqui nessa mesma linha da equação. O lambda menos lambda P, lambda R menos lambda P, já foram mostrados. Os limites para se ter viga curta, média, intermediária já foram mostrados nos slides anteriores. O MR já foi mostrado lá atrás para FLM e FLA. Então, o limite MPL sobre gama 1 tem que ser respeitado para viga longa e viga intermediária. Então, note que para viga intermediária, como ele foi classificado como viga intermediária, note que o valor está bem mais próximo da realidade. Ele está abaixo, né, de um valor de viga curta, 50,15. A viga foi classificada como um pouquinho mais comprida do que uma viga curta, que é uma viga intermediária, e está abaixo do teto limite. A gente acaba utilizando, no caso, o valor abaixo do teto limite, 50,15. Caso fosse um valor acima de 59, a gente teria que utilizar o teto limite. Normalmente, com um cálculozinho bem feito, uma situação normal, você vai ter sempre um valor abaixo do teto limite. Então, no seu Excel, a classificação já foi feita lá como viga intermediária. Automaticamente, o Excel vai pensar esse valor da viga intermediária e descartar os outros para viga longa e viga curta. E se o momento resistente final de projeto, o momento fletor é esse, 50,15 kN. Então, parabéns, você aprendeu aqui como calcular o momento fletor resistente de uma viga com 2 pontos de contenção lateral ou com qualquer ponto de contenção lateral ao longo dela. Você tem um LB dela em função de uma contenção intermediária ou da contenção só dos apoios, como no nosso caso, mas sem a laje. Então, vamos supor que você tem uma viga com uma chapa xadrez em cima dela. A chapa xadrez ela não tem rigidez suficiente para conter sua viga. Então, você tem que calcular a viga como mostrado aqui na parte 2 dessa aula. Então, na parte 1 dessa aula 3, eu te ensinei como calcular a viga com contenção lateral contínua, com uma laje rígida em cima dela. E na parte 2 ela vai ser útil, sim, para muitos casos que você não vai ter uma laje rígida em cima dela. Então, você tem que calcular pela parte 2 e não pela parte 1 dessa aula de número 3. Então, o coeficiente CB que eu estou devendo para você, eu sempre considero o CB igual a 1, mas o CB ele é calculado por essa equação, né, em que você vai ter 12,5 vezes o momento máximo, MAMB/MC, né, vezes o RM e menor ou igual a 3. Onde aqui estão CB, RM, momento de inércia, no caso, medida comprimida para vocês. RM é um parâmetrozinho de monossimetria na seção transversal. E, como eu falei, o CB pode ser tomado igual a 1, que ele é conservador. No contrário, você tem que considerar MA, MB, MC. MA é o momento fletor a 1/4 de um apoio. MC é o momento fletor a 1/4 do outro apoio oposto. E o MB é o momento fletor no centro, na metade do LB, no LB sobre 2. No LB não. No comprimento total da viga sobre 2, você extrai o valor de MB. E M máximo você vai extrair, ele pode recair no meio, ele pode ser igual a MB, não pode cair em outro ponto da viga. Então ele depende, para calcular o CB dessa forma, o Excel ele depende, no caso de uma análise estrutural, ele depende do diagrama de momentos fletores. E considerando o CB igual a 1, você não depende de um cálculo feito pelo método de deslocamentos ou método de hard cross, você não depende do cálculo da viga dos esforços. Você independe. Então fica mais fácil para calcular vigas considerando CB igual a 1.
Então, o dimensionamento, né, pela NB 14 de 84, o CB ele era dado de outra forma. Era por essa outra equação, onde você tinha o M1 e o M2, ao invés de MA, MB e MC, e M máximo. Onde M1 era o momento de menor magnitude, o M2, momento de maior magnitude. Então, dessa forma que a gente calculava antes da norma NBR 8800/2008. E o limite era de 2,3, não de 3, como a gente viu no slide anterior. Então, aqui mostrando o CB pela fórmula, pela na NB14 e pela NBR 8800. Eu, particularmente, se eu precisar computar o CB, eu considero as duas equações e extraio o valor mais conservador. Como calculista, sempre conservador. Aqui é um ótimo momento para a gente frisar e trazer à tona a nossa plantinha já mostrada na aula 1, dessa mesma sequência de Schildeck. Na nossa aula de número 1, a gente mostrou o perfil W200 por 19,3. Ele fica, no caso, gravando, no caso, extremidade do perfil W200 por 26,6. Então, esses perfis de W200 por 26,6 são mais compridos, são mais longos. Eles cruzam porque eles se apoiam, eles passam por cima, literalmente, da mesa, do flanco superior da viga W310 por 87. Então, essa viga W310 por 87, ela apoia a W200, ela passa direto, e note que temos recorte. Quer dizer o quê? Que a viga W200 por 19,3, por sua vez, ela se apoia, no caso, na W200 por 26,6. Aqui nós temos assim as numerações do projeto, mas eu modifiquei, chamei de viga 1, vou chamar de viga 2, para as nossas aulinhas de dimensionamento. Aqui, dando continuidade a W200 por 19,3, é interessante frisar que a gente calculou essa viga, uma viguinha curta, no princípio curta, um perfil pequeno, W200, mas acabou tendo um critério de classificação como viga intermediária. Talvez ficou ali beirando uma viga curta, mas ficou uma viga intermediária. A gente não pode, a olho nu, ou por uma análise de projeto, ou mesmo com um olhar clínico mais experiente, como um engenheiro calculista, você definir se é curta, intermediária ou longa antes de fazer o cálculo. Esse cálculozinho que a gente faz no Excel, logo no início, você já verifica se a viga é curta, intermediária ou longa. Então, a viga W200 por 0,3, apesar de ter um comprimentozinho pequeno, 1.725 milímetros, ela foi classificada como intermediária. Pois também leva-se em conta o módulo resistente, o módulo de resistência, não só o comprimento. Então, aqui, por exemplo, W200 por 26,6. Ela vai ser uma viga intermediária ou longa quando a gente for calcular? Curta talvez não venha a ser, porque ela tem um vão central, um LB, eh, desconsiderando a laje, ela teria um LB de 4.000 milímetros, é bem maior do que 1.725. É da mesma família do W200, mas é um de inércia de massa um pouquinho maior, ou seja, uma inércia um pouquinho maior, fatalmente também. Então você vai ter um W200 próximo do W219,3 para um comprimento menor, mas com um comprimento bem maior. Então eu arriscaria dizer que ela seria classificada como intermediária ou longa, já talvez me utilizando desse olhar um pouquinho mais clínico. Não é verdade absoluta, a gente tem que sempre verificar. E a W310 por 87 parece ser grande, a viga maior de todas, ela vai apoiar todas as W200, ela está com sua mesa superior travada pela W200, cada 1.725 milímetros. Então, o LB dessa viga W310 por 87 seria um LB de 1.725. O LB para W200, ele seria um LB de 1.500, dessa parte em balanço, mas ele não está em balanço, a viga está em balanço, mas como tem um contorção lateral, Kx igual a 1, coeficiente de flambagem, Kx igual a 1, Kx igual a 1. Então, né, tem 1.500 milímetros, um comprimento, um LB, e 4.000 milímetros o outro LB. Vai ser fruto e objeto de estudo na nossa aula número 4. E a nossa viguinha menor, naturalmente, tem 1.725 milímetros, como a gente já observou até aqui, de contenção. Então, fica aqui essa análise para reflexão. Pela planta baixa, você averiguar se a viga intermediária é curta ou longa. Você pode sim utilizar desse olhar clínico, desse conhecimento um pouquinho mais aprimorado, tirando partido, um W200 por 19,3, momento resistente, o módulo resistente dele, o WX não é tão grande. Então, para esse comprimento, talvez venha a beirar uma viga intermediária, arriscaria dizer uma viga curta. E como fiz análise da W200 por 26,6 para 4.000 milímetros, você pode fazer análise para outras vigas também, observando o módulo resistente e o comprimento.
O módulo resistente, o WX, ele é importantíssimo na análise de engenheiro de campo, engenheiro de projeto. Então, o nosso cálculo final é o esforço cortante. O mais difícil já fizemos, o momento fletor, agora falta verificar o esforço cortante do perfil W200 por 19,3. Então, continuando o dimensionamento, agora para o critério final, esforço cortante resistente, ou esforço cisalhante resistente, como desejar chamar, seria o VRD. Note que sempre que vier a sigla D minúsculo, que significa design do inglês, que é projeto, você vai ter sempre que comparar ele com o esforço solicitante ponderado. Bom, em caso de sua viga ela não vir a ter indicadores transversais intermediários, ou seja, em outras palavras, caso eles sejam dispensados, o KV é igual a 5. É bem simples, basta usar o KV igual a 5. E caso a sua viga precise de indicadores transversais intermediários, além dos apoios, precisa dos intermediários, o KV é dado por essa outra equação, em que o A minúsculo é a distância entre eixos de chapas de registradores e o H é a altura no caso da alma. É a distância, como mostrado aqui. Força cortante resistente de cálculo, VRD, nota. Normalmente, né, numa viga, talvez eu tenha abordado isso em outras aulas, uma viga bem dimensionada, corriqueira, de um prédiozinho, ela não tem necessidade de enriquecedores transversais intermediários. Esses enriquecedores de apoio, eles já bastam e são obrigatórios. Quando você tem uma viga apoiada num pilar, por exemplo, ou regiões de apoio que vem receber um pilar sobre a viga, um caso assim mais atípico. Aí sim você tem enriquecedores, no caso, nesses apoios. Mas intermediários, eu normalmente não utilizo. Apenas em caso de ponte rolante, que não é o caso dessa aula. Então nunca se esqueça de garantir enriquecedores transversais nas regiões de apoio. Mesmo que não venha precisar nos apoios, eu sempre garanto que eu vou ter os meus flanges ali apoiados no vazio sobre um pilar. Então eu garanto enregistradores transversais na mesa da viga, alinhados com os flanges que apoia essa viga, que serve de apoio para essa viga. Aqui é um caso de uso de enregistradores transversais intermediários, no caso de uma ponte rolante. Uma ponte rolante até dupla, em que eu tive por ocasião que verificar para um cliente, em que literalmente o prédio ele tinha pilares pré-fabricados e protendidos. É bem difícil essa arte de, no caso, pré-moldados, e você tinha esses pré-moldados, eles foram projetados, executados pela Spitalet, né, de concreto protendido SA. É uma arte bem maravilhosa de você projetar. E o engenheiro, na época, que eu consultei para poder resgatar essas plantas, para poder então verificar se a capacidade de carga dessas pontes rolantes iria atender ou não, com o cliente pedindo mais uma ponte rolante, no caso, acho que na ponte rolante inferior, não, se não me falha a memória, eu tive que me utilizar dessas plantas, recorrer. Então, eu consultei, pesquisei a empresa Spitanet e acabei encontrando o profissional engenheiro Citral Gilberto Filho, ao qual sou muito grato, e me forneceu essas plantas da época que a Spitanet projetou, muito bem projetado, concreto está limpo. eh, Note que você tem eh, eh, superfície lisa, um concreto bem executado, protendido, concreto pré-fabricado, de modo geral, ele é feito na fábrica, ele é transportado e montado no local. Você vai executar ele num cálice de fundação, grautear, enfim. Mas ele vem de fábrica, então você tem digamos assim, o privilégio, temos o ponto positivo de poder fazer ele num galpão fechado, sem condições de vento, insolação. Então, fora isso aqui são condições de tempo, é normal, pequenas fissuras, isso acontece com relação ao tempo, toda a estrutura de concreto armado tem que ser averiguada ao longo do tempo, depois de décadas, esse piloto aqui há décadas, então foi bem projetado assim, pela empresa Hospitalete. Sou muito grato ao engenheiro Gilberto Filho por me fornecer essas plantas, que me ajudaram muito na verificação para o cliente. Acabou que não precisou de reforço estrutural. O cliente pôde acrescentar uma outra ponte rolante e continuar. Mas voltando aqui ao assunto, no caso, investidores transversais, eles são obrigatórios em pontes rolantes. Você tem nos apoios, como eu falei, no caso de uma viga nossa W em cima de um apoio, eu colocaria enriquecedores nas duas extremidades, no caso alinhado. Imagine que aqui fosse o pilar. O pilar serve de apoio para o nosso W. Eu colocaria enriquecedores transversais
no caso, em cada extremidade, alinhada com as faces externas, no caso, do pilar que serve de apoio para essa viga. E não apenas um, colocaria dois, como coloco de praxe. E nas duas direções, nas direções uma oposta à outra na alma. Então fica aqui a observação, sempre que você vier lidar com ponte rolante, obrigatoriamente, você vai ter que lidar com enriquecedores transversais. Aqui são vigas VS, o perfil W ele tem um limite de altura de 600 milímetros, uma ponte rolante acaba tendo uma viga VS mais alta, 700, 800 milímetros, 1000 milímetros, 1200 milímetros, dependendo da situação. E a partir de 600 milímetros, você não tem perfil laminado no mercado brasileiro. Então, você tem que partir para um perfil VS, um perfil personalizado, que é o PS, que eu falei, que ele vem com base no VS. E você calcula a viga VS, por situação, e coloca os enregistradores, porque ela acaba tendo uma altura grande e um perfil, assim, fatalmente um pouco beirando o esbelto, beirando a esbeltez, é perigoso. Então, enregistradores transversais são obrigatórios em pontes rolantes. Aqui são outras imagens, apenas para elucidar, melhorar o seu dia. Aqui é o freio da ponte rolante. Note aqui isso que eu falei, em registradores duplos. Eu sempre adoto registradores duplos, no caso, nos apoios, quando tem uma viga apoiada no pilar, ou a viga apoiada no console, como nesse caso, né, projetada pela empresa Spitalete. Outra empresa fez o projeto do concreto e outra empresa fez o projeto da metálica. E caiu no meu colo, na minha mesa, apenas para verificar se aguentaria mais uma ponte rolante ou não. E aqui dois enregistradores transversais nessa face e na face oposta, são quatro enregistradores, no caso, no apoio da viga. Sempre que tiver uma viga sobre um pilar, por favor, nos apoios, sempre garanta enregistradores duplos, como nesse caso. Aqui a viga à vista de trás. Note que ele colocou dois enregistradores, no caso, numa extremidade, mas na face interna colocou apenas um. Enfim, eu não teria dois, ou até três, caso precisasse dessa chapa intermediária. É uma chapa simples, é uma STM-36, não tem necessidade. É melhor garantir uma chapa a mais do que ter o risco de flambagem local, como a gente já viu em algumas fotos, como mostrei na parte 1 dessa aula, em que você pode ter uma flambagem local na alma ou no flange. Aqui nós temos aqui o console, mais uma vista do console, essa vista está muito boa do console. Isso aqui são fatores de intempéries do tempo, isso acontece com qualquer concreto, mas o concreto está bem espelhado, um concreto de 30 MPa, se não falha a memória. O concreto está muito bem feito. Então nós temos aqui o freio da ponte rolante, uma outra vista especial para você, enriquecedores no caso, nessa mesma face. Note a diferença de um dia nublado e de um dia ensolarado. Sempre ter preferência para os relatórios técnicos e tirar fotos em dias ensolarados. Você tira mais proveito, mais partido da estrutura. Você viaja para longe, às vezes, para fazer um laudo técnico. Você precisa tirar fotos para o seu relatório. Então, um dia nublado, olha a diferença. Eu não sou nenhum fotógrafo profissional, passo longe disso, por favor. Mas é pelo menos isso, esse conceito ajuda muito. Um dia ensolarado para um dia nublado. Aqui, novamente, é o perfil VS ou até uma PS. Deve ser uma PS, um perfil personalizado, que você modifica as propriedades da viga VS, que tem nas normas brasileiras catalogadas. E lembre-se, o VS não está na prateleira. O perfil W sim, vai estar na prateleira, é protudado, ele vem lá do maquinário, está feito na prateleira. O VS não está feito na prateleira. Você pode até encontrar um VS, mas não é assim. O VS você pede para fabricar. Então, tem as tabelas normatizadas pela norma brasileira, e você, a partir dele, você pode adaptar, aumentar a espessura da alma, por exemplo, aumentar a espessura do flange, aumentar a altura, e transformar ele no PS, que é um perfil personalizado. Então, dando continuidade, no caso, se fosse cortante resistente, o lambda, ele é crucial de novo. O lambda, de novo, magenta, o lambda P menor inferior, no caso, numa extremidade da comparação em verde, o lambda R na outra extremidade em marrom, como já mostrei nos slides anteriores. O lambda é o H sobre TW. O lambda, no caso, para perfil, no caso laminado, ele é igual ao D'. Cuidado, perfil laminado é igual ao D'. É a distância, a altura descontando a espessura do flange e raio de concordância. E o TW é a espessura da alma. Então você encontra um lambda de 29,31. Esse lambda é o lambda em magenta. É difícil colorir essas equações do Word, equações formalizadas, é melhor para sua visualização, mas quando eu coloco alguma cor, às vezes some, então eu mantenho aqui o lambda em magenta, e que vai ser comparado com o lambda P, lambda R de 29,31.
Então, aqui só reforçando, para um perfil W, você vai ter o H ou o D'. Na tabela do fabricante vai ser chamado de H puro, H minúsculo, ou D'. É a distância entre a altura total, no caso da viga, descontando flanges, superior e inferior, e raios de concordância. Cuidado. É a altura livre, a altura reta, digamos assim, da alma do perfil. Livre de curvaturas, de radioconcordância. O HW, essa altura líquida entre flanges, entre face inferior do flange superior e face superior do flange inferior. E esse aqui é o chamado valorzinho de cálculo. A gente chama de radioconcordância, esse raiozinho, mas na tabela do fabricante, esse valor de radioconcordância, normalmente eu tenho encontrado com valor de K minúsculo. Quando vem, não é sempre que vem. Aqui apenas mostrando, elucidando o valor de K minúsculo, seria, no caso, a altura do rádio concordância. E aqui, no caso, um perfil PS, retirado da internet, não lembro da referência, mas é uma viga soldada, em que você tem uma chapa recortada, para a alma, para os flanges outra chapa. Uma situação, talvez o colega teve que adaptar a viga, reduziu a altura bastante, uma viga bem curtinha em termos de altura e talvez tenha compensado nos flanges para garantir a resistência, a frente e tudo mais. Mas enfim, o grande ponto dessa foto é mostrar que uma viga VS, o H que você considerar nessa equação do lambda é esse HW, altura livre da alma. No caso, a altura livre da alma de um perfil soldado, ele não tem radioconcordância como no perfil laminado. Então você considera nessa equação o H, o perfil soldado, não considera o D', considera KW, que é a distância livre entre os flanges. Apenas para reforçar, essas fotos foram necessárias. Dando continuidade, o lambda P é dado por lambda P igual a 1,10 vezes KV vezes. Lembre-se daquelas mesmas condicionantes que a gente utilizou para, no caso, flambagem local, o E sobre FY, se lembra? Então, raiz quadrada de E sobre FY sempre se repete. Só que no caso do cortante, entra o KV, aquela constantezinha, que é igual a 5, caso a sua viga não precise de enrijecedores transversais intermediários. O módulo de elasticidade e a tensão admissível é a mesma, de 345 MPa. Então, 59,22 é o nosso valor de lambda P. Caso lambda seja menor do que lambda P, como é essa situação, nosso lambda é de 29,31, o lambda P é de 59,22, como ele é menorzinho, essa condição satisfaz. Se essa condição satisfaz, aí você usa uma equação para o esforço cortante. Se não satisfaz, vai para outra equação, como eu vou mostrar nos próximos slides. O AW é a altura da seção transversal. Seria D vezes TW. Calma. Lembre-se das aulas de resistência dos materiais, em que esforço cortante sempre está atrelado a uma altura vezes a largura. No caso do elemento retangular, no caso há um elemento retangular, não fica fácil. D vezes TW. Determinados dos fundamentos da resistência. Então, obtém uma área de seção transversal que vai ser útil para o esforço cortante de resistente de cálculo de 11,77 centímetros quadrados. Então, esse 11,77 centímetros quadrados, você substitui nessa equação, com a W aqui, vezes a tensão admissível, com o coeficiente de redução, 0,6, para esforço cortante 0,6, e o VPL, que é o nosso esforço cortante, no caso. Multiplicando tudo, lembre-se que a tensão admissível do aço a 572 graus 50 é 345 megapascal, do A36 é 250 megapascal e obtendo um valor de esforço cortante de 243,64 kN. Então, o VRD é igual, assim, o esforço cortante final agora de cálculo seria o VPL dividido pelo coeficiente de redução da resistência, que é de 1,10. Então, sim, agora você obteve seu esforço cortante de cálculo final. O VPL, só reforçando, é força cortante correspondente à plastificação da alma por cincelamento. Ela não é a final. Você vai dividir por 1,10 e vai obter seu esforço cortante final de projeto, de design. Então, se lambda é menor que lambda P, como é nesse caso, este é o esforço cortante resistente de cálculo. Seu VRD resistente final é esse. Então, você encontra o momento fletor e agora o esforço cortante com perfil W. Então, como esse VRD ele é muito maior do que o esforço cortante solicitante, então a viga ela passa com muita folga.
Caso o lambda P fosse maior do que lambda, ou seja, se em outras palavras, se o lambda tivesse lambda P e lambda R, são os status mínimos e status máximos, a gente viu lá atrás para vigas intermediárias, mas aqui é outro critério. Então, o VRD, o esforço cortante resistente, ele é dado por essa outra equação. Aqui entra o VPL, que a gente já calculou, o lambda P sobre lambda. Caso fosse verdade, você encontraria esse outro esforço cortante. E sendo o valor de lambda R, no caso, para essa equação, dado por 1,37 vezes a raiz quadrada de kV e sobre Fy. Basta substituir, lembre-se que kV é igual a 5 nessa situação, porque a nossa viga não precisa de um medidor transversais intermediários. Caso precisasse, o kV teria que ser calculado de outra forma. Eu vou encontrar um outro valorzinho. Então, lambda R seria 73,76 no caso. Ele é adimensional. Todos os lambdas são adimensionais. E caso lambda fosse maior do que lambda R, o esforço resistente, no caso desses elementos, seria dado por essa terceira e última equação. Você teve uma equação para um lambda, no caso menor que lambda P, um outro valor de esforço cortante para o lambda entre lambda P e lambda R, e agora, caso o lambda seja maior que lambda R, o esforço cortante é dado por essa outra equação. É parecido com a anterior, só que essa parcela está ao quadrado, só isso, são os mesmos números e 1,24 outro coeficiente. Mas fora isso, são as mesmas condicionantes utilizadas na equação anterior para lambda entre lambda P e lambda R, obtendo um valor de esforço cortante de 1.121 kN. Então, muito obrigado por me acompanhar mais nessa aula 3. Você, enfim, com a parte 1 e parte 2 da aula 3, você está apto, mais do que apto, para dimensionar um perfil W com contenção lateral provida por uma laje maciça, de grande rigidez ou sem contenção lateral. De uma forma ou de outra, você agora pode encontrar um aumento fletor resistente de cálculo e esforço cortante de cálculo para uma viga de perfil W. Não esqueça de verificar a flecha, como a gente já verificou na aula 1. Ela é importantíssima em metálicas. Caso a flecha... Primeiro, sempre verifica a flecha. E depois você calcula o aumento fletor e esforço cortante. Pois, às vezes, em metálica, é comum você ter a viga passando no aumento fletor, o esforço cortante, mas não passando na flecha. Então, sempre verifica a flecha primeiro, para ganhar tempo. Muito obrigado e te espero na aula 4, onde iremos mencionar a outra viga que serve de apoio para a nossa viguinha V1. Vai ser a viga V2. Te aguardo lá. Muito obrigado.